Olá, boa tarde. Olá, gente. Vamos dar início à nossa Célula das Rosas. Com muita alegria, né? Eu estou aqui de volta e é muito bom, né? Mais uma vez partilhar, né, de uma mulher tão linda e com tanto aprendizado, né? Vou chamar a Vivi para estar partilhando comigo essa live. Né? Eu sou a Cristiane, coordenadora das células do Movimento Rosas de Saron, e hoje é com muita alegria nós vamos partilhar sobre Maria Madalena. Né? Eu vou compartilhar aqui com a Vivi a tela. A gente vai aguardar a Vivi chegando já já. Né? Então, você que está chegando, minha irmã, pegue sua Bíblia e hoje a gente vai falar sobre Maria Madalena. Oi, Vivi. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo bem, Cris? Tô te ouvindo super bem hoje, Vivi. Ai, que bom. Deus vai nos capacitando, né, Vivi, a cada dia, né? Amém. Amém. Louvado seja. Porque a gente sem o Espírito Santo, né, Vivi, é tanto medo que a gente tem, né, de estar fazendo essas lives, né? Mas a gente Verdade. sabe que tem um Deus maior provendo, né, e nos capacitando cada dia mais. Verdade, Cris. Tantos desafios, né, que enfrentamos, mas estamos aqui, firmes e fortes, para essa live mais uma vez, para falar para essas Isso. mulheres, né, que nos acompanham, que estão entrando aí aos poucos na live com a gente, Sim, né? já entrou a a Bia, né, a Jaque. Isso, a Alguém falou que Bárbara. estava lá no médico, né? Também deve ser a Bárbara, então, né? A Bárbara entrou também. E aí a gente vai aguardar um pouquinho, né? E Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho, na medida do possível, sobre os desafios que foi para você hoje estar aqui conosco. Você pode partilhar um pouquinho com a gente? Posso, claro. Estão falando que meu som tá baixo. Deixa eu dar uma aumentada aqui, para ver se melhora. Melhorou? Espero que sim. Ah, eu tô Porque te os... ouvindo super bem agora, Vivi. Ah, então show. Aumentei um pouquinho. Então, meninas, como desafio, né, para mim se apresentou primeiramente a questão da perda do sono, né? Essa noite aí eu perdi o sono por volta das 3 da manhã. E algumas preocupações por conta da minha gatinha tá um pouco dodói, tá moadinha, então assim, fiquei chateada, né? Porque a gente se apega, né, aos animais, Uhum. né, que a gente cuida, então assim, acho que por isso também, mas aproveitei a oportunidade de ter acordado às 3 da manhã, fiz o terço da misericórdia, né, rezei o terço da misericórdia, li a palavra, né? Aproveitei que estava acordada, então vamos aproveitar para nos edificar, né? Para agregar. Então aproveitei dessa forma, consegui dormir um pouquinho de manhã. Ontem eu não estava muito bem, tive bastante dor de cabeça, um mal-estar. Não sei se por conta da mudança de tempo, né? Ataque, Uhum. sinusite, essas coisas. E aí fiquei um pouquinho mal. Não conseguimos ontem partilhar, né, minha amiga, né? Mas a gente foi partilhando aos pouquinhos em algumas mensagens que mandamos umas às outras. Mas estamos aqui, firmes e fortes, porque o Espírito Santo nos conduz, nos orienta, nos capacita, né, para realizar a vontade do Senhor. E creio que essa é a vontade do Senhor, de estarmos aqui nessa live novamente, de estarmos aqui fazendo, né, por ela, por essas mulheres, né, sendo, né, apóstolas, servindo ao Senhor, né? Então, acredito que os desafios são necessários, para que a Sim. gente possa se fortalecer, para que a gente possa estar cada dia mais forte, mais fiel, mais perseverante, né, nessa rocha que é Deus, nessa rocha que é Jesus. E você falando, né, Vivi, a gente vai vendo, né, como é que Maria Madalena foi providencial para a gente nesse momento, né? O como Sim, com ela se certeza. mostrou assim presente na vida de Jesus, né? Apesar de todas as dificuldades, ela esteve ali o tempo todo. Então, nessa tarde, né, a gente convida todas vocês mulheres que estão aí partilhando conosco, né, nesse café, né, da Célula das Rosas,
a pegarem sua Bíblia, né? A gente vai falar algumas passagens que eu acho que são bem interessantes para que vocês possam estudar, né? Ver o que que Deus quer falar com cada uma de vocês, né? Porque Deus fala comigo de uma forma, fala com a Vivi de outra, a gente partilha, mas a gente acredita muito mais na ação do Espírito Santo, onde ele vai frutificando cada vez mais esses frutos. Aqui vocês podem receber um alimento, que é a própria palavra, né, de Deus na nossa vida. Mas é através desse alimento que a gente vai tendo com Jesus, no nosso íntimo, no nosso secreto, é que onde vai sendo produzidos grandes frutos, né, Vivi? Eu acho que é muito isso. Verdade, Cris. É através justamente desse momento de intimidade com o Senhor, né, que o Senhor vai nos conduzindo, vai nos capacitando a cada dia mais. Com Amém certeza. por isso. Amém. Então, Vivi, eu te convido a cantar uma música para gente, né, para que a gente possa invocar a presença do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, né, porque o próprio Jesus falou, né, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, que a gente Amém. possa nessa tarde consagrar essa live somente ao Cristo, Ele que nos amou de tal modo que vem nos libertar, que vem nos curar de todas as feridas, né? E que Maria Madalena seja esse exemplo para nós. Amém? Então Amém, minha estaremos amiga. reunidas em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivi, qual Amém. é a nossa música de hoje? Hoje a nossa música é Renova-me, né, para que Deus possa fazer esse renovo em nossas vidas, Amém. dar a nós uma vida nova. E para essa vida nova basta querer. Se a gente quiser, Ele é capaz de dar. Então basta querer, basta que a gente queira, que a gente busque estar na presença do Senhor, no nosso íntimo, no nosso secreto, buscando na palavra, onde contém Amém. toda a direção, toda a verdade, né? E assim como no evangelho de ontem, né, Jesus falou em João, no evangelho de ontem, João 17, 9, ele faz uma oração ao Pai, e lá ele pede, né, ao Pai, ele fala ao Pai, eu rogo, né, eu peço por eles. Não Amém. rogo, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E que a gente tenha essa certeza. Nós somos de Deus, nós somos do Pai, né? Somos aqui a igreja peregrinante. A gente peregrina aqui na terra para alcançar a glória eterna. Então que a Amém. gente siga aí, né, firmes, confiantes, buscando esse renovo para conquistar a glória eterna junto ao Pai. Amém. Renova-me, Vá-me, Senhor Senhor Jesus. Jesus, Nessa tarde, já não vai quero pedindo o ser Espírito Santo para que possa renovar a sua igual. vida. Clame por esse Renova-me, Espírito Santo, Senhor que ele possa renovar Jesus, todo o seu coração, toda a sua põe em vida. seu Que não sejamos mais coração, nós, mas o próprio Cristo porque vivendo em nós. tudo que há dentro de Nós mim precisamos de Ti, Pai. precisa ser mudado, Senhor, porque tudo Tudo que que há há dentro dentro do do meu meu coração coração precisa precisa mais mais de de Ti. ti. Que esta canção possa vir sobre cada uma de nós nas nossas casas. Renova-me, Que o Espírito Santo possa estar Jesus, verdadeiramente renovando a já nossa não vida, quero renovando o ser nosso querer, renovando as forças do igual. nosso coração, porque Ele bate a nossa porta, mas Renova-me, é preciso que nós Senhor abramos essa porta para que Ele entre e Jesus, faça morada. põe em mim seu Que o coração do próprio Cristo, a coração. vontade dele, seja a nossa Porque vontade. Que tudo sejamos que imitadores desse há Cristo, dentro de porque eu preciso de mim Ti. precisa ser mudado, Senhor, porque Porque tudo tudo que que há há
dentro do dentro do meu meu coração. coração. Precisa mais de ti. ti. Vinde, Espírito Santo, Enchei os enchei os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles o neles o fogo do fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito Espírito e e tudo tudo será será criado criado e e renovareis a renovareis a face da face da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó Ó Deus, que Deus, que instruíste os instruísse os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis com com a a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sempre sua da sua consolação. consolação. Por Por Cristo Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. 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 Louvado Aleluia. seja por esse Espírito, Amém. que ele possa abrasar, aquecer nossos corações nessa Amém. tarde de hoje. Amém. Então, Amém. mulheres, vamos lá, né? Porque senão a gente fica aqui, né, nessa relação íntima com o Espírito, né? E a gente aprendeu tanto com Maria Madalena, né, Vivi? Então, Aprendemos assim, bastante. eu encorajo as mulheres a pegarem a Bíblia, ou então anota aí as passagens bíblicas, que eu acho que são passagens bíblicas que falam muito de Maria Madalena, e foi as passagens assim que nós vimos um caminho que Maria Madalena faz, né, Vivi? A gente teve Isso. isso, né? Ficou muito forte no nosso coração, né? Que Maria Madalena, ela vislumbrou um caminho e ela falou assim: eu quero seguir esse caminho. E aí eu te pergunto, mulher, nessa tarde você vai seguir o caminho que Jesus tem para você? Eu tô aqui seguindo. E Vivi também, né, Vivi? É, estamos aqui, Amém, fazendo a louvado vontade do seja. Senhor. Amém. Amém. Então, ó, as passagens são Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. E depois nós vamos para João, capítulo 20, do versículos 11 ao 18. Então, as irmãs que estão aí, né, acompanhando a gente, se puder anotar aí para o pessoal, eu vou repetir mais uma vez, porque ainda não consigo dar conta dos comentários e partilha. Então, por favor, mulheres, a Jaque está aí acompanhando a gente. Então, Jaque, consegue ver se consegue colocar as passagens bíblicas aí para o pessoal acompanhar. Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. E João, capítulo 20, dos versículos 11 ao 18. Depois, quando a gente também fizer, né, salvar, a gente também pode colocar lá as passagens bíblicas. Vivi, quem começa? Partilha. Sei, Cris. Fique à vontade, ou eu fico à vontade, Então, tá bom, comece. então. O que que a gente aprendeu com essa mulher tão, assim, gente, como ela me falou no meu coração, né? Esse caminho lindo que ela traçou. Embora ela tenha sido citada algumas vezes, né, em vários evangelhos, né, eu tive fazendo um estudo aí que pelo menos ela foi citada umas 14 vezes, mas é muito pouco o que a gente sabe realmente da vida de Maria Madalena. Mas o que a Bíblia nos fala é tão profundo, Tão né, rico, né? Vivi? E é É tão tão rico. rico, e a gente consegue, né, ver assim nitidamente o caminho que essa mulher fez com Jesus, né? Então, no primeiro momento lá de Lucas, né, a gente vê que ela foi uma mulher curada de 7 demônios. Essa é a primeira citação, né, onde a gente tem conhecimento de quem era Maria Madalena, né? Sim, Algumas pessoas, né, elas acabam associando Maria Madalena à mulher pecadora, que ela sim, atira a primeira pedra, né? Mas isso a gente sabe que foi uma associação que não tem estudo ainda teológico para afirmar que era a mesma mulher. Então, eu acho que isso é bem interessante a gente já colocar aqui de antemão, né, Vivi? com certeza, né? Ela acabou levando assim um rótulo, né? Por conta dessa passagem bíblica,
né, da mulher pecadora, mas a gente não tem essa certeza. Aqui na palavra não diz que é Maria Madalena, né? Cita como mulher adúltera, a mulher pecadora, mas não cita o nome de Maria Madalena. E Maria Madalena vem aí justamente nessa passagem de Lucas, né? Uhum. Que a Cris pediu aí para que a gente buscasse em nossa Bíblia, Lucas 8, de 1 ao 3, onde fala, né, de Maria Madalena, onde fala onde essa mulher foi curada, foi tocada pelo Senhor, do encontro dela, né, com Jesus, está sendo liberta, está sendo curada. Cris? Oi, Vivi, congelou, mas eu tô te escutando. Pode continuar, pode continuar. Então tá. Tudo bem. Então eu vou esperar a sua imagem voltar aqui e aí você qualquer coisa sai e eu te chamo de novo. Tem, tá, será que está congelada para todos? Tá, acredito que sim. Então, né, como a Vivi estava partilhando, né, Maria Madalena, ela teve esse primeiro encontro com Jesus quando ela foi curada de 7 demônios. Deixa eu compartilhar aqui de novo, a Vivi. E aí, uma coisa quando ela fez, né? Ela se sentiu curada, ela foi curada por Jesus e automaticamente ela deu uma resposta a essa cura, que foi justamente uma das mulheres que seguia Jesus, prestando assistência com seus bens. Então, olha que lindo. Maria Madalena passa pela experiência da cura e aí nós podemos, né, vislumbrar o que seria uma vida de uma mulher possuída de 7 demônios. Uma mulher totalmente à mercê da sociedade. Primeiro, porque ela já era uma mulher, e segundo, porque ela era possuída por 7 demônios, né? A gente sabe que isso na Bíblia tem um grande valor em relação a preconceitos, né? De como que a vida da pessoa poderia ser, né? Uma pessoa marginalizada totalmente pela sociedade, entregue à deriva. E, no entanto, Jesus cura Maria Madalena. E automaticamente, ao ser curada, Maria Madalena não pensa 2 vezes. Ela vai e segue Jesus em todos os caminhos que ele faz. E aí eu te pergunto, mulher, você que teve uma experiência com Jesus, qual tem sido a sua resposta para ele? O que será que você está deixando de responder a Jesus nessa tarde? Voltou, Vivi? Tô aqui, tá Ah, me agora sua escutando? imagem ficou boa. Sim, tá ótima. Show. Porque eu não te chamei porque ainda estava meio tenebrosa aí Não. a imagem. Mas o Espírito Santo é mais na nossa vida. É, amém, isso aí. Então, e aí a gente vê, né, como é que Maria Madalena, né, Vivi, poderia ter sido assim marginalizada, né? É o que eu estava compartilhando aqui com as irmãs. E, no entanto, Jesus a curou, e ao ser curada, ela não pensou em 2 vezes, né? O texto deixa isso bem claro, né? Que ela foi curada lá atrás, mas naquele momento, quando Lucas falava, ela já estava no caminho dando assistência, acompanhando Jesus por todo lugar que ele ia. Sim, sim. Maria Madalena aí, né, sendo curada por ele, toma essa decisão de segui-lo, né? Não fez como lá aqueles 10 leprosos que só um voltou, né, É para verdade. agradecer, mas ela foi curada e continuou, persistiu ali no caminho, continuou seguindo a Jesus, né? Se decidiu, ela tomou uma decisão na vida dela, porque ela encontrou sentido ali. Ela encontrou sentido em Jesus. A gente não sabe, de fato, como era a vida de Maria Madalena antes, como ela estava, né? Além dessa citação dela ter sido curada pelos 7 demônios. Mas como será que era a vida dela, né? Quanto ela vinha sofrendo, que vazio que ela estava sentindo, né, naquele momento. E aí ela se encontra com Jesus, tem essa experiência desse encontro e desse encontro salvador, libertador, que a cura, que a transforma, que dá um renovo para a sua vida, um sentido, um rumo, uma direção, e ela se decide firme ali em seguir a Jesus, né? E não se deixar pelo caminho, né? Mas seguir, continuar, né? E isso é muito E importante.
sim, e como você fala, né, Vivi, me vem muito essa questão da decisão dela. Opa, caiu aqui, gente, desculpa, né? E aí me fala muito no coração essa decisão que Maria Madalena teve, né, Vivi? Porque Sim, assim, a gente vê ao longo da história, né, pública de Jesus, que Jesus fez inúmeros milagres, ele curou inúmeras pessoas. Mas não se cita se essas pessoas continuavam na vida delas, se elas seguiam Jesus. Parece que Jesus entrava na vida delas, curava, elas eram eternamente gratas por esse Cristo, né, que as curava, mas no entanto, elas continuavam vivendo a vida delas, né? Talvez de forma melhor, né, consciente do que Jesus tinha feito, né? Não estou falando nesse sentido, mas Maria Madalena ela quis ir além, né? Ela seguiu os passos de Jesus, ela se tornou uma discípula de Jesus, exato. né? E isso foi uma decisão dela. Ela disse sim, né? Jesus a libertou, ela poderia ser eternamente grata, né? Porque como eu estava partilhando aqui um pouquinho antes, né? A gente assim realmente não sabe como que era a vida de Maria Madalena, mas a gente pode imaginar o como ela não era marginalizada por ter sido possuída por 7 demônios naquela época, Sim, com né? Por ser certeza. mulher, né? Então tem todo o contexto que a gente sabe que existe. E no entanto, ela toma essa decisão, a decisão de seguir Jesus, de caminhar com ele, né? E eu fico pensando assim, caramba, ela caminhou junto dos 12. Então, assim, com certeza, né, as pessoas, né, falavam, olha lá, aquelas mulheres não têm o que fazer, porque a gente sabe que a gente é julgado o tempo todo. E Maria Madalena se manteve firme, dando toda a assistência que o seu mestre, né, que o seu libertador precisava. Ela se manteve ali o tempo todo com ele. Sim. Isso foi uma decisão dela, né, Vivi? É, foi uma decisão dela e uma decisão que mudou toda a vida dela, né? Com certeza. Né? Porque a partir daquele momento ela se tornou tão importante quanto os demais discípulos, os demais apóstolos, né? Nessa questão de propagar o que Jesus estava ensinando para eles, estava passando para eles, né? Então, assim, ela foi tão importante quanto eles aí nessa missão, nessa jornada, né? Porque Jesus ia ficar um tempo com eles ainda, mas não muito tempo, né? Então, Jesus Uhum. preparou a eles, preparou a ela juntamente com eles, para que, né, pudesse dar essa continuidade, pudessem proclamar a palavra, a boa nova que Jesus estava passando, né? Então, assim, ela foi muito importante nessa questão e além dessa questão da decisão, né, dela decidir por Jesus, de segui-lo, a firmeza que ela tinha, porque Uhum. pensar nos enfrentamentos que ela teve que passar justamente por ser mulher, né? Naquela época, né, os homens eram os discípulos, eram os apóstolos, Uhum. eram os seguidores. E aí uma mulher, né, vai ser discípula, vai ser seguidora de Jesus? Como assim? Né? Então os enfrentamentos que ela teve diante até mesmo dos próprios apóstolos, né? A gente conhece Pedro como cabeça dura, né? E É aí, será verdade. que Pedro, né, aceitou bem Maria Madalena? Será que ele acolheu Maria Madalena como deveria, né? Provavelmente ele pode ter sido exortado em algum momento, né, para Uhum. justamente acolher, né, da mesma forma como Jesus estava acolhendo ali no grupo, né? Então a gente pensa nessa decisão, mas nessa firmeza dessa mulher de não desistir, né, de persistir ali no caminho, né? A gente pensa nessa firmeza, não, vou ficar aqui, achei o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, é aqui Exatamente. que eu vou seguir. E ela tinha, né, Vivi? Deixa eu só ver aqui com as mulheres que estão participando. Eu vou pedir para que vocês vejam se realmente o vídeo está parando. Que a Cris, a nossa Rosinha, falou que o vídeo para ela está parando. Eu queria saber a opinião de outras mulheres, se está parando também ou se é só para a Cris que está parando. Vão me falando aí nos comentários, porque pelo menos aqui para mim
Tá tranquilo. A minha Para imagem mim não também. também tá tranquilo para você, né, Vivi? Aí pode ser uma Sim. questão de conexão lá da Cris. Então, mulheres, diz aí para mim se vocês estão acompanhando, se vocês estão com dificuldade, tá? E a gente vai vendo, né, Vivi, essa questão do caminho, né? Assim, eu fiquei tão maravilhada, né? Porque quando a gente traz Maria Madalena para a nossa vida, a gente vai vendo ela na nossa vida, né? No sentido de que muitos de nós já passamos também por curas, né, na nossa vida, com certeza, né? São tantas adversidades que a gente passa, mas ao mesmo tempo a gente quer continuar a ser firme ali na presença de Jesus. E foi exatamente esse caminho que Maria Madalena fez, né? As mulheres estão dando um retorno aqui falando que tá bom, então deve É. ser só uma questão lá da Cris mesmo. Cris, vê aí que é contigo. Beijo. Então, a gente vai vendo esse caminho que Maria Madalena traçou, né? Ela foi curada por Jesus, ela segue, ela toma a decisão de seguir Jesus. Ah, não, ela encontrou, isso que você falou, Vivi, encontrou sentido para a vida dela. Isso é tão lindo e é tão profundo, né? Encontrar um sentido para a sua vida. Olha que lindo. Né? Eu acho que fica essa reflexão, né? Qual é o sentido que Jesus tem na minha vida? Maria Madalena foi aquela que largou tudo e fez de Jesus o seu único sentido. E nós? Como nós temos respondido a esse sentido que Jesus tem na nossa vida? Será que a gente está dando razão para aquelas pessoas que falam: ah, você só vai na igreja, só quer saber de live das rosas, né? Ou a gente realmente fala assim: não, Jesus é tudo na minha vida, Jesus é meu sentido. E aí a gente, né, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha adversidades na nossa vida, né, isso falou muito comigo, né? Para as pessoas que estão aí me acompanhando, né, a Vivi sabe, né, muitas mulheres sabem. Em dezembro, né, eu passei por uma cirurgia para tirar a tireoide por conta de um câncer. Aí agora veio o resultado do Covid positivo, mas a certeza que Jesus me dava que, minha filha, eu sou o seu sentido. Não importa que a medicina fale coisa contrária, não importa que a mídia esteja falando diversas coisas, eu sou a vida, eu que dou sentido para a sua vida. E como isso foi fortalecedor na minha caminhada, Vivi. Eu tenho certeza que você também tem muitos sentidos, né, para dar como exemplo para essas mulheres, né? Porque nós somos mulheres também, nós temos medo. Sim. Eu lembro que quando eu recebi, né, o diagnóstico do câncer de tireoide, eu chorava muito no consultório com o médico, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, o que que vai ser? E aí lá no fundo, sabe, Deus falava assim, minha filha, eu vou estar com você. E só de eu ter essa certeza que ele estaria comigo foi o suficiente. Aquilo deu todo sentido para minha vida. Não importa o que aconteça, eu sei que Jesus vai estar comigo, né? Por mais que talvez viesse mais lutas, né? Da cirurgia eu tive que fazer o iodo e foi outro isolamento para mim, né? Mas aquela certeza que Jesus tinha me dado, minha filha, eu passarei contigo. Não tem coisa melhor, né? E acho que Maria Madalena, acho não, tenho certeza que ela encontrou esse verdadeiro sentido para a vida dela, onde Jesus era tudo na vida dela. E ela falou assim: não faz mais sentido eu continuar de braços cruzados. O meu sentido agora é seguir esse Jesus, né? Andar com ele. E quando ela deu a mão a Jesus, ela não largou mais. Porque a gente vai vendo nesse caminho que Maria Madalena fez, né? Junto dos apóstolos de Jesus, ela se tornou uma verdadeira apóstola também, uma discípula, né, de Jesus, imitando ele, estando ali com ele a todo momento. A gente vê em Mateus 27, 56, que ela estava aos pés da cruz. Ela estava aos pés da cruz, ela não abandonou, ela não teve medo, né? Como a gente partilhou no grupo de oração na segunda-feira, né? Sejam imitadores de Cristo na alegria e na dor. Ela esteve ali naquele momento de dor, de sofrimento do Senhor ao ser crucificado, né?
Então ela estava ali aos pés da cruz, sofrendo, chorando, né, com a perda, né, do seu mestre ali naquele momento. Mas ela permaneceu firme também no momento de dor, no momento de adversidade, né? É Ela estava verdade. ali na tribulação, né? É lindo essa parte de que ela é uma daquelas que está ali ao lado de Maria, mãe de Jesus, né? Ela é uma das que está ali aos pés da cruz do Senhor. E que assim seja com a gente também, que a gente possa estar aos pés da cruz, a gente possa estar, né, aos pés do nosso Senhor, né, buscando esse caminho, seguindo na alegria, na dor, nas tribulações, né, nas conquistas, nas realizações, mas também nas adversidades, nas tribulações e nos desafios que a vida nos coloca, né? Porque Jesus não disse que seria fácil, em momento algum, né? Então, por isso a gente deve seguir esse exemplo de Maria Madalena, que ali, aos pés da cruz, no momento da dor, do sofrimento, do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador, daquele que a curou, ela estava ali presente, se fez presente, né? E isso me remete muito, né, que a gente falava, né, em relação à semana passada, né, com Ruth, né, manter os olhos fitos em Jesus, né, enamorados por Jesus, né, apesar, porque assim, você falou de Pedro, né, um pouco antes da live, um pouco no início aí da live, né, e aí eu fiquei pensando assim, caramba, Pedro negou Jesus, É, né? E assim, o mais cabeça dura que falava, né? Olha, eu vou estar com o Senhor. E aí eu fico pensando, né? Todo esse medo que Maria Madalena teve, porque Pedro, sendo homem, sendo apóstolo de Jesus, ele era reconhecido porque, né, ele era apontado. Ah, esse daí é um dos 12. uhum, E ele recuou. Maria Madalena, sendo mulher, na sua simplicidade, né, no seguimento de Jesus, sabendo que ela poderia ser presa, né, sim, que ela poderia, sei lá, ser escorraçada, enfim, ser perseguida. Ela não ficou distante de Jesus. Ela ficou próxima aos pés da cruz de Jesus, verdade. né? E assim, aí eu pergunto, né, para as mulheres, será que nós estamos aos pés desse Jesus, desse nosso amado? Será que todo dia, quando a gente abre os nossos olhos, fala: Senhor, é contigo que eu quero andar, é contigo que eu quero caminhar? Né? Apesar das diversidades, apesar dos contratempos, apesar da rotina que nos engole, porque, né, se a gente fazer uma comparação, né, Vivi, esse tempo tá muito tranquilo, né? Porque, tipo, eu tenho, por mais que as pessoas estejam trabalhando em casa, né? Muitas mulheres falam, o serviço aumentou, mas a gente não tem aquela rotina de fora que vai nos engolindo, Sim, né? Porque tá todo mundo em casa, então às vezes o almoço sai mais tarde. Eu tiro por mim mesmo. Tem dias que eu almoço 2 horas da tarde, né? Se eu tivesse com a minha filha indo para o colégio, meio-dia o almoço tem que estar pronto, né? Então a gente sabe que de uma certa forma basta cada uma tomar a decisão de estar presente com Jesus nesse tempo. Mas aí eu te pergunto, mulher, eu te desafio, será que quando você voltar, falar assim, olha, quarentena acabou, vida normal, qual vai ser sua resposta para Jesus? pois é. É porque Qual vai ser a nossa resposta, né, Vivi? verdade. Nesse momento, né, a gente está buscando mais, porque a gente está tendo mais tempo, mas e aí quando voltar à vida normal, né? Será que a gente vai continuar buscando? Será que a gente vai continuar, né, seguindo, né? Porque assim, conhecer a gente conhece, né? Conhecer a gente conhece Jesus. Muitas pessoas falam sobre Jesus, né? A gente tem a palavra, a gente tem acesso à palavra de Deus, através até mesmo de aplicativos, né? Tem a É Bíblia verdade. Sagrada, né? Então a gente tem acesso a todo momento. Conhecer a gente conhece. Mas será que a gente vai continuar seguindo a Jesus quando voltarmos desse momento, desse tempo de pandemia, de quarentena, né? Então a gente tem que permanecer firme, tem que permanecer firme, né? Como ela se manteve firme, como ela nos deu esse exemplo, né? Ela está sendo uma referência para a gente, né?
Ela se Uma manteve referência firme. para não desistir. Exatamente, ela se Exato. manteve firme, né, Vivi? Isso que eu acho mais lindo. E a gente vai vendo, né, esse caminho. E quando a gente vai percorrendo a história, né, de Maria Madalena, então, né, só recapitulando, né, ela foi curada por Jesus de 7 demônios, teve uma experiência de cura verdadeira com Jesus. E aí ela toma a decisão de fazer de Jesus seu único sentido na vida. E ela abandona tudo para dar assistência com os seus bens. Tudo que ela possuía passou a ser de Jesus. Ela era totalmente entregue a esse sentido. Jesus passa a ser o sentido da vida dela. E mesmo diante de todas as adversidades, ela esteve junto de Jesus. Todo dia ela fazia a escolha: eu vou ser de Cristo. Eu vou ser uma discípula de Cristo. E aí a gente vai, né, para essa passagem que, gente, foi uma descoberta tão linda. Eu cheguei a partilhar com a Vivi essa descoberta, né, Vivi? Porque assim, cada vez que a gente vai ficando mais íntima da palavra de Deus, né, dessa carta de amor para nós, tão atual, tão verdadeira, né? Uma carta onde tem todo o plano de Deus para as nossas vidas, tantas promessas lindas, tantas histórias de que Ele não nos abandona nunca, que ele realmente deve ser o sentido da nossa vida, né? Aqui a gente tem vários ensinamentos, né? E poder seguir no sentido de praticar esses ensinamentos. Estou pegando a cola aqui do Luiz Cláudio, né? Do Cláudio, do marido da Vanessa, né? Realmente é praticar esses ensinamentos. A Bíblia é esse manual, né? Um manual de amor, uma carta de amor para cada uma de nós. E aí, lá em João, capítulo 20, do versículos do 11 ao 18, existe assim, eu acho que para mim, Vivi, foi assim a passagem mais linda, né? De assim, acho que de todas as citações, né, para mim foi a passagem assim que mais me tocou, né? Porque a gente vê que Maria Madalena, ela ficou, né, aos pés da cruz, viu o seu amado morrer, o seu Uhum. mestre, né? E aí eu chego a ficar toda arrepiada porque assim, nós que somos mães, né? Eu sou mãe. O quanto não deve ser sofrido ver alguém que você ama, né? Imagina agora você aí, mulher, a pessoa que você mais ama na sua vida hoje, aqui na vida terrena, morto. Maria Madalena viu o amado dela morto. Porém, ela se manteve firme, ela falou: "Eu não vou abandonar o meu amado". E aí a gente vê, né, Maria Madalena, até anotei aqui para não esquecer, em Marcos 15, a gente vê, né, que ela é comprometida com Cristo no sentido de ela vai preparar o sepulcro. Ela é uma das mulheres que vai lá com José de Arimateia e fica lá presente para preparar esse sepulcro. Vivi, o seu coisa aqui está congelando para mim. Eu não sei como é que tá aí para você. Qualquer coisa eu te Tá chamo de novo normal. se cair. Tá normal? Então tá, Com- fica aí então. Se estiver me escutando, só ficar. E aí, né, a gente vê o quanto Maria Madalena foi comprometida com Jesus, né? Jesus, ele morreu numa sexta-feira, então a gente sabe que existia, né, o preceito do sábado, onde os judeus guardavam o sábado. Maria Madalena guardava o sábado, assim como Jesus guardava o sábado, né? E esse corpo tem que ser preparado. E Maria Madalena se manteve ali, mesmo vendo seu amado, ela continuou ainda estar junto de Jesus. Indo lá para a passagem de João, versículos do 11 a 18, eu vou chamar de novo a Vivi aqui, que o pessoal falou que congelou realmente a imagem dela, também congelou para mim. E aí a gente vê, né, Maria Madalena, né, no dia da ressurreição. Gente, para mim essa passagem foi a mais linda, assim, a que mais me tocou, né? Maria tinha ficado do lado de fora, voltou, tá boa, Vivi. Maria tinha ficado do lado de fora, chorando junto ao túmulo.
Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado na cabeceira e outro nos pés. O que acontece nessa passagem aqui? A gente vê, né, que Maria Madalena, assim que amanhece, se vocês voltarem um pouquinho, lá no início do capítulo 20, a gente vê que Maria Madalena, ainda na madrugada, ela foi ao encontro de Jesus morto, porque até então ela não sabia. Mas, gente, imagina, o sentido da vida dela estava naquele sepulcro. Ela tinha perdido o chão. Então, o que resta Maria Madalena fazer? É eu estar junto do meu amado. Só me resta isso. É como se a vida dela é Jesus, né? E aí ela vai a esse encontro. E quando chega lá, né, que ela quer preparar, ela fica pensando como é que vai ser movida a pedra, né, do sepulcro, aquele negócio todo. Ela tem a noção de que tiraram o Senhor do túmulo, roubaram o meu amado. E aí o que ela faz? Ela automaticamente corre para os discípulos, porque ela não sabe o que aconteceu com Jesus. Para ela, roubaram o amado dela. Sim. E aí ela corre com os discípulos para dizer. E aí, né, todo mundo começa a correr para o túmulo. Né? O que aconteceu com o meu Jesus? Né? Porque é interessante, né? Porque assim, os discípulos sabiam que Jesus ia ressuscitar. Mas acho que lá no fundo, lá no fundinho do coração deles, eles não tinham a certeza. Eu acho que Eles acreditavam, mas não acreditavam, né? Era um pé exatamente, lá, meio cá, era meio assim. Estavam em cima do exa muro, vamos dizer assim. exatamente, exato, né? Até porque Jesus tinha ensinado tantas coisas para ele, com tantas coisas eles aprenderam, né? Mas eles ainda não tinham vivenciado essa experiência com Jesus, né? Eu acho que quando a gente fala e vivencia, né, é muito mais forte, né? Então a gente vê assim que muitos discípulos, né, eles seguiram a Jesus porque Jesus os chamou, a gente tem consciência disso, né? A gente sabe que muitos foram escolhidos, mas Maria Madalena, ela seguiu no sentido de que ela vivenciou verdadeiramente essa experiência de relação íntima com Jesus, porque ela tinha sido Sim, curada. exato. Né? Então, no íntimo dela, né, ela ficava assim, meu Deus, roubaram. Eu acho que na cabeça dela, talvez, né, não sei, mas poderia passar assim, caramba, roubaram o meu mestre, como é que ele vai ressuscitar agora? Sim, Talvez essa pudesse ser a dúvida dela, verdade. porque ela já tinha passado por essa experiência com Cristo a curando de 7 demônios, então ela sabia que Jesus poderia sim ressuscitar. E os discípulos ficaram naquela coisa, será que vai, será que não vai? A gente viu muita coisa acontecer, mas poxa, ele, né, deixou morrer, ele morreu, né? E aí a gente vê, né, os discípulos correndo para o túmulo, os discípulos se deparam com o túmulo vazio e correm de volta para os seus para dizer o que realmente tinha visto. E aí, né, vem essa passagem tão linda, porque eu ainda não tinha me dado conta, né, que Maria Madalena fica do lado de fora chorando junto ao túmulo. Ai, Vivi, fala um pouco, Vivi. Então, mais uma vez ela não foi embora, né? Mais uma vez ela permaneceu ali. Ela se manteve firme ali, mesmo que chorando na dor por não saber o que tinha acontecido ainda, né? Não saber o que tinha acontecido com o corpo do Senhor, né? Por ter essa dúvida do que tinha sido feito, se alguém tinha tirado, né? Se alguém tinha levado embora esse corpo, que ela precisava ungir, né? Que era um ritual que eles faziam na época de ungir o corpo, né? E ela foi lá cedo para isso, para ungir o corpo do Senhor, né? E ela se manteve ali, né? Mesmo nessa incerteza de não saber o que tinha acontecido, ela se manteve ali. Chorou,
né? Sim, estava chorando, mas ela se manteve ali. Ela não saiu de perto. Ela permaneceu. Ela continuou firme ali. Eles foram embora, sem saber também, mas eles foram embora. Ela não, ela continuou. E nisso dela continuar, né? Jesus aparece para ela. Olha que Ai, é o maravilha, mais né? lindo. Ela é a apóstola da ressurreição, ela é a responsável por levar essa boa nova para eles posteriormente, né? Ela foi a primeira, ela foi a escolhida, e mais uma vez aí na palavra de Deus a gente vê uma improvável, uma mulher naquela época, né, subjugada, né? E como uma mulher viu Jesus primeiro, por quê? Será que Pedro também não se questionou? Por que ele apareceu para ela e não para mim? Se eu sou a pedra, né? É Por verdade. que será? Não, e Jesus apareceu para ela, porque ele viu nela potencial, ele viu nela uma missão, um propósito, né? Que ela poderia ser muito mais, que ela poderia fazer muito mais, ela poderia ir além. E ela teve essa missão de levar essa alegria, né? Essa boa nova da ressurreição do Senhor, como aí continua no texto, né? E aí ela vai levar até os discípulos, né? Essa mensagem do Senhor. E é tão lindo que ela reconhece o Senhor, né? Porque primeiramente ele aparece e ela não reconheceu ele ainda. Ela tá ali É chorando, tão triste, lindo. né? Arrasada, tadinha, naquele momento. E aí aparece o Senhor, mas ela não o reconheceu ainda. Ela acha que é um jardineiro, alguém que está trabalhando por ali, né? E aí ela pergunta a ele, né? Se fostes tu que levastes o meu Senhor, diz aonde ele está que eu vou buscá-lo. E aí ele chama pelo nome dela. E aí ela reconhece a voz do seu pastor, do seu mestre, do seu amado, né? Ela reconhece ali. E aí E ele pode falar, Cris. não, fala, Vivi, fala, que E é muito aí, linda essa passagem. pois é linda, é maravilhosa realmente essa passagem. E aí ele diz a ela, né? Ela quer até tocá-lo. E ele diz até para que ela não toque, para que ela não Uhum. retenha ali naquele momento, porque ele ainda não se juntou ao Pai. Mas que ela fosse levar a boa nova aos discípulos, para que eles crescem, né? Para que eles acreditassem, né? Em tudo que ele falou, porque ele tinha falado que ele ia morrer, ele ia ser entregue, né? Ia morrer, mas ia ser glorificado, porque ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles não acreditavam, como assim, né? Uhum. Eles não levaram fé naquele momento, ainda eram homens de pouca fé, né? Mas Maria Madalena foi uma mulher de muita fé. E Jesus se mostrou para ela justamente por conta disso, por conta de ser uma mulher de muita fé, de muito potencial, de muita ousadia, né? Dessa firmeza dela, desse persistir dela, né? Dessa persistência que ela tinha de estar ali na alegria e na dor, junto com Jesus. E até falei para a Cris, a gente vai lendo, buscando, né? Textos que falem sobre Maria Madalena, porque a Bíblia tem poucos, né, momentos no Evangelho que falam dessa mulher tão forte, né? E a gente vai buscando, e aí eu vi títulos para Maria Madalena maravilhosos, e um deles foi Apóstola da Ressurreição. Ai, Nossa, que lindo, Vivi. Quando você título! me falou, eu falei, ai, meu Deus, eu quero ser apóstola. Então assim, foi maravilhoso, assim, esse título, quando eu vi esse título, eu me apaixonei, né? Nossa, é a apóstola da ressurreição. E ela também foi chamada como apóstola dos apóstolos, né? Uhum. Posteriormente, né? O Papa mesmo falou isso em uma das suas pregações, né? Que ela foi considerada apóstola dos apóstolos, né? Santa Maria Madalena, né? Uma santa da nossa igreja, né? Um caminho a seguir que ela nos mostra tão lindo de persistir na dor, né? Mesmo em meio aos, mas que a gente persista na dor com fé, com esperança, confiando nas promessas do Senhor. E por isso Jesus E para aí, ela. né, só para entrar um pouquinho, Vivi, que sua imagem ficou um pouquinho congelada. Então, é exatamente isso, né?
que sejamos apóstolos desse Cristo ressuscitado, né? Quando a Vivi partilhava isso comigo ontem, eu falei, gente, é tão lindo, eu quero ser essa apóstola do Cristo ressuscitado, né? Ontem eu fazia uma partilha, né, falando justamente sobre isso. Alguém até botou aqui, né, a Verônica, sobre expectativas e certeza. Maria Madalena viveu na certeza que o Cristo iria ressuscitar, e por isso que ela não saiu dali do lado dele o tempo todo. Ela se manteve firme, enquanto os apóstolos viviam na expectativa. Será que o Cristo vai ressuscitar? Vivi, estão falando que o seu vídeo está travando. Talvez seja melhor você sair e eu te chamar de novo. Deixa eu sair então. E aí, né, nós vemos, né, o quanto Maria Madalena viveu nessa certeza. E aí eu te pergunto, mulher, você, como é que você tem vivido? Você tem vivido na certeza que o Cristo é o sentido da sua vida ou tem vivido na expectativa? Ah, Jesus pode ser o sentido da minha vida. Né, Vivi? A gente aqui nessa tarde quer que Cristo seja verdadeiramente o nosso sentido, né? Verdade, Cris. A gente quer que ele seja esse sentido na nossa vida. A gente busca isso, né, o tempo todo. Porque muitos são os caminhos que nos são apresentados, né? Muitas são as direções. Mas não é a direção certa, não é o caminho certo, não é o sentido certo, né? Uhum. E Jesus é esse sentido certo, é esse caminho certo que nos leva à salvação. Né? Que a gente possa se manter nessa busca constante do sentido da nossa vida, que é Jesus, com os olhos fitos no Senhor, como você disse, né? Com os olhos focados no Senhor. Ele que é o Salvador, o Libertador, o que cura, né? Ele é capaz, é Ele que tem o poder e é Ele que eu vou buscar, né? Para onde vamos? Só tu tens palavras de vida eterna, como diz a palavra, Amém. né? Então, que a gente possa encontrar realmente esse sentido em Jesus, de continuar seguindo a Ele, né? De não ser deixado pelos caminhos, mas que a gente consiga sempre, mesmo que a gente, né, vire um pouco para a direita ou vire um pouco para a esquerda, mas que a gente busque a direção certa. Bota no GPS novamente e vai, né? Na É direção verdade. certa, no caminho certo. E aí o GPS está aqui, né? A palavra de Deus está repleta das promessas, das direções que a gente deve seguir, né? E é o sentido. O GPS é a palavra de Deus nesse momento, né? Levando para a nossa linguagem Uhum. atual, esse é o nosso GPS, que vai dar o sentido, a direção da nossa vida, né? É verdade, Levando a amém. Jesus. Amém. E como, né, a gente sabe, né, assim como Maria Madalena foi uma improvável, né, a gente vê Ruth também, né, que a gente fez essa partida tão linda semana passada, a improvável lá, né, que está lá na descendência de Jesus, Uhum. né? Hoje nós temos Maria Madalena, a improvável, sendo a discípula da ressurreição de Jesus. E talvez, né, a gente se pergunta, né, caramba, o que que sou eu diante de tanto amor? Quem sou eu? Eu que faço tantos erros, que, né, a gente erra, a gente peca, a gente sai da rota mesmo, a gente sai do plano original, não é verdade? Mas a gente tem que ter a certeza de que você, assim como eu, como Vivi, a você, mulher que está nos acompanhando, Jesus já tem um plano original na sua vida. Amém. Isso é a promessa de Deus na tua vida. Ele tem um plano original, onde ele te chama a seguir por um caminho. Assim como ele fez uma cura em Maria Madalena, ela sentiu no coração o desejo de seguir esse Jesus. E ela não desistiu. Ela foi a improvável que seguiu. Nós, diante de tantas adversidades, somos também as improváveis. Nós também somos chamadas a seguir esse Jesus. Pode acontecer da gente cair sim, da gente falhar sim, pode acontecer de nós sermos engolidas pela rotina sim, porque nós somos humanas, a gente não tem um controle de tudo, mas, contudo, todavia, devemos dizer sim a esse sentido que Jesus quer fazer na nossa vida.
A nossa resposta deve ser única. Assim como de Maria Madalena foi única na vida, né? No sentido assim, quando ela estava aos pés de Jesus, né? Quando ela estava lá na cruz chorando junto com as outras mulheres, quando ela estava no sepulcro, onde ela teve o desespero de que roubaram o meu mestre, ela chegou a falar, né? Jardineiro, se foi tu que roubaste, me fala aonde que tá que eu vou lá. E tu imagina uma mulher pegando um homem, né? A gente sabe que. Como é que é? Gente, Maria Madalena, né? Totalmente assim, caramba, como é que ela ia carregar Jesus? Né? Mas, no entanto, ela não desistiu. Ela ficou firme nos caminhos que Jesus tinha preparado para ela. Porque ela sabia, ela já tinha experimentado. E aí eu acho tão lindo, né? Porque assim, Jesus a chama pelo nome. Jesus já estava falando com ela e ela não reconhece. Mas quando ele fala, eu vou até ler aqui. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se exclamando em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Rabi, eu fui ver, né? Rabone tem a mesma expressão de rabi, de rabino, que é uma forma querida de você chamar o mestre. É igual quando você pega o seu namorado, o seu marido, né? Fala, meu amor, minha vida, né? Assim era com Jesus. Ela chama ele de Rabone, de rabi. Olha que coisa linda! E só de escutar a voz dela, ela era tão apaixonada por esse Jesus, né? Ela tinha tanto sentido em seguir esse Jesus, que quando ele fala o nome dela, eu fico imaginando Jesus, né, falando Maria, de uma forma que só ele falava. E Jesus chama também a mim, Cris, Vivi. Ele chama a cada uma de você, mulher. Ele não chama pela fulana, pela ciclana. Ele chama pelo seu nome. E isso me remete muito, né? Foi o próprio Deus que nos criou, que nos formaste no seio de nossa mãe. Foi Ele que sonhou com a gente primeiro. Foi Ele que nos gerou no seio de nossa mãe. Foi Ele que pegou lá e ó, soprou o sopro da vida. Então ele, mais do que ninguém, reconhece a cada uma de nós pelo nome. Né? E ter essa íntima comunhão com Cristo, né? A ponto de eu reconhecer a voz de Jesus, dele me chamando, me faz cada vez mais ficar enamorada por ele. Senhor, todo dia quando eu acordo, Senhor, eu quero ser tua, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me redireciona no GPS, a minha vida tá enrolada, eu não estou conseguindo dar conta, eu estou achando que eu estou errando, eu estou pecando, eu não quero ser assim, eu quero ser imitadora. Mas ele vem e fala assim, Cris, eu estou contigo. Amém. Vivi, eu estou contigo. Amém. Mesmo diante, né, de toda a questão de você não conseguir dormir, né, a gente estava partilhando, né, aos pouquinhos, né, o que você falou no início da live, eu não consegui dormir, mas eu me coloquei na presença de Jesus, era Ele te chamando. E quantas vezes Ele nos chama? Eu fiquei 14 dias sem contato com ninguém, dentro da minha casa, sem poder sair. E aí Jesus falava assim, vem que eu estou contigo. E era no sol da manhã que eu precisava pegar todos os dias, né? Eu fazia meu diário bíblico e Deus ia me falando, né? Minha filha, eu estou contigo, não temas. As adversidades vão acontecer, mas é o meu espírito que habita em você. Você é templo desse Espírito Santo, o Paráclito, o seu advogado. Nada temas, eu estou contigo. E é isso que Jesus nos fala nessa tarde. Não devemos temer, mulheres. Por mais que nossas humanidades queiram nos gritar, queiram nos sabotar, né? A nossa mente, eu costumo falar que, né, que a nossa mente mente o tempo todo para nós. Mas Jesus, ele não mente. Ele chama a cada uma de vocês a ter essa vida plena. Amém. Ele chama a cada uma de vocês a serem apóstolas
desse Cristo ressuscitado. Vivi, tá acabando a live. Não acredito nisso. 20 segundos. Como assim? Eu também tô apavorada. Olha só, mulheres, eu vou entrar de novo aqui, eu e Vivi, para a gente terminar essa partilha, porque Deus está falando. Não é verdade, Vivi? Eu tenho certeza que ele ainda quer falar muito ainda, tá? Vou entrar.